Olá, olá, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Tirei mais esse tempinho para que nós pudéssemos compartilhar um pouquinho da palavra, né? Nós aprendemos e temos aprendido muito com o decorrer dos tempos, alguma experiência. Nós temos aprendido com os erros uns dos outros. Nós temos sido um instrumento de aprendizado, né? Como também levando conhecimento e aprendizado a outras pessoas. Mas eu quero nessa ocasião, nessa oportunidade, compartilhar um pouquinho acerca do aprendizado das coisas espirituais, das Escrituras, né? A Bíblia é uma fonte de sabedoria para tudo e para todos nós. Nós precisamos fazer uso da palavra, principalmente os nossos jovens, os nossos irmãos, nossos amigos, né, recém-casados, né, como ser uma boa esposa, como ser um bom... A Bíblia é um manual rico de conhecimento, mas poucos fazem uso dela. Muitos erram, se atropelam por não conhecer as Escrituras. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, ele falou do verso 39, ele fala, né, mediante algumas pessoas, alguns confrontos que ele tinha. As pessoas vieram para confrontar com ele acerca do assunto casamento, né, perguntando para ele: olha, Senhor, Jesus ensinando acerca da ressurreição, e eles queriam dizer: olha, Moisés disse que quando um jovem casa, uma mulher casa com uma pessoa, depois dela casada, se o marido morrer, ela tem o direito de casar e não deixar filhos. Claro, não deixando filho, tem o direito de morar, né? De casar com o irmão. E se também, e assim sucessivamente. E eu lhe faço a pergunta, Senhor mestre, se esta mulher, casando com sete irmãos e não tendo filhos, chegando na ressurreição, chegando nos céus, de quem será ela, já que ela tenha casado com 7? Quem será verdadeiramente o seu esposo? Aí Jesus respondeu no verso 37 aqui, tá bom? Evangelho de João, capítulo 5, o verso 39 em diante. O capítulo, Mateus capítulo 22 e o 29, que Jesus respondeu para eles acerca deste assunto. 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Portanto, quer ser sábio, quer ter boas informações, examinar as Escrituras. Foi o que Jesus falou aí sim no Evangelho de João, capítulo 5 e o verso 39, 5:39. Examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Portanto, aqui está o ensinamento da palavra de Jesus, recomendando que nós devemos examinar, conhecer a palavra de Deus, as Escrituras. Porque
E para quê? Primeiro, porque nós precisamos ter conhecimento para seguir, para servir, para não sermos enganados. A palavra de Deus, ela é uma bússola, ela é o manual, como eu iniciei falando, ela é o manual de salvação, de vida eterna. A Bíblia fala acerca da nossa criação, da nossa existência. Ele fala do nosso relacionamento com Deus, de que forma devemos ter esse relacionamento com Deus. Coisa maravilhosa é quando nós encontramos o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, falando para nós, testificando para nós e nos direcionando, nos mostrando, né, qual deve ser o nosso comportamento. O nosso comportamento é examinar, é conhecer. Nós vivemos em um mundo onde muitas coisas têm sido apagado, tem sido neutralizado. Nós temos encontrado, apesar de ser, é claro, um dos livros mais vendidos e mais lido é a Bíblia. Mas nós temos encontrado muitas Bíblias, muitas palavras ricas e poderosas que estão decorando estantes em nossas casas, nos comércios, nos balcões, né? E que não são examinadas. Às vezes alguns salmos bonitos, de preferência daquele proprietário, né? Mas a palavra do Senhor, ela é para ser examinada, ela é para ser um instrumento, ela é um manual. Por isso a palavra do Senhor é clara em dizer, né, que nós precisamos fazer bom uso da palavra. Eu fui pastor em uma igreja aqui no estado do Espírito Santo mesmo, em Guarapari, e lá eu tinha um amigo que frequentava a igreja. Era uma pessoa amiga, né, pessoa muito amiga, contribuía, me ajudava com contribuição, e ele uma vez por mês, às vezes até 2 vezes por mês, ele ia no Rio de Janeiro, pegava seus netinhos, tinha 2 netinhos, e vinha, e trazia para assistir a escola bíblica dominical. E eu acompanhando e observando, né, o comportamento dele. Ele fazia questão de que os seus netos estivessem ali, aprendendo. E um dia, em conversa, ele falou para mim: pastor, acho que o senhor acha que eu não bato muito bem. Eu sei, como assim? Porque o senhor sabe que eu sou ateu. O senhor sabe que eu não creio. Eu não creio em Deus, eu não creio em salvação. E eu estou sempre trazendo meus netos, né, para vir aprender. Estar aqui estudando a Bíblia com vocês. Sendo que eu não creio em nada disso. Mas não significa que eu não leio ou não estudo. E o que me faz... Eu perguntei para ele: mas o que faz você fazer isto? Ele falou assim: pastor, eu posso não crer, eu posso não acreditar em nada disto, mas eu não posso negar que a palavra, esta Bíblia que você chama como palavra de Deus, ela é um livro, um manual de grande valor para formar caráter, para mudar o pensamento do homem. Esse conhecimento, essas leituras, as mensagens, os ensinamentos, ela edifica o caráter de um homem. As pessoas são pessoas diferentes, têm uma nova visão do mundo. Ainda que eu não creia, mas eu não posso negar o poder desta palavra, que ensina e que vai enriquecer os meus filhos. Eu gostaria de ter esse conhecimento antes para que eu transmitisse isso para os meus filhos, mas eu não conhecia nem tinha tempo. Mas agora eu tenho, após a minha aposentadoria, eu tenho tempo para poder trazer os meus netos, que eu quero que eles tenham esta formação. Interessante esta visão. Não é a primeira pessoa. Ainda quando criança, eu conheci um cidadão que teve esse mesmo pensamento e levou seus 11 filhos, formou eles na igreja até os seus 18 anos. E mais tarde ele saiu porque também diz ele que não cria em nada daquilo. Mas tinha um motivo. O motivo era formar o caráter dos seus filhos. Porque queria que suas filhas fossem mulheres, né, temente, mulheres que respeitassem os direitos e outras coisas mais. Fosse um bom marido, boa esposa para os seus maridos. Que seus filhos também tivessem a mesma formação. Queridos amados irmãos,
É claro que eles não tinham maiores conhecimentos porque eles não quiseram aprofundar. Eles não quiseram abrir os seus corações. Eles abriram a sua mente para o aprendizado. Mas não foram com a intenção de ter a vida eterna. É o que Jesus falou: examinais as Escrituras, porque dela vos procede ter a vida eterna. A vida eterna, ela está exatamente na profundidade, na crença, no poder da palavra que nos é ensinada. E Jesus está falando exatamente isto. O que esses homens pegaram por base, acreditaram e se apegaram, foi exatamente o conhecimento básico que está no manual, que é a Bíblia. Não é somente um manual, um ensinamento para este mundo, mas para a vida eterna, para o nosso relacionamento com Deus. Quando nós exercitamos a nossa crença e queremos crer e confiar mesmo no Senhor, nós seremos homens e mulheres diferentes. Somos transformados, porque nós passamos a ser conhecedor da nossa própria existência. Não meramente porque alguém nos falou, porque nós fizemos uma entrega ao Criador, retornamos para aquele que nos criou, através dos seus ensinamentos, através da sua prática, né? E Jesus, portanto, ele exorta, ele adverte para que nós possamos e devemos ler a Bíblia, examinar as Escrituras, mas também precisamos crer, precisamos obedecer, exercitar a nossa descrença, que o conhecimento, a ciência, nos leva ao conhecimento profundo. Muitas vezes até mais, nós vamos além, podemos pesquisar história, algo que nem está relacionado aqui, escrito aqui, mas que fala acerca dos fatos, da realidade, do contexto daquele tempo, da época que Jesus andou aqui neste mundo, na época do ministério dos profetas. Está registrado todas estas coisas. Isso a ciência nos prova. A ciência mesmo aceita, né, todos esses ensinamentos. Paulo falando, olha aqui, Paulo falando a Timóteo, falando para Timóteo, disse em 2 Timóteo capítulo 3 e o verso 15, a partir do verso 15 ao 17, quando ele diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábios, pode te fazer sábio para a sua salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Veja só, a Bíblia, a palavra, Paulo falando a Timóteo, você sabe da formação que você tem, você sabe que ela poderá te levar à salvação, te dar a salvação pela fé na pessoa de Jesus, fé, crença, o conhecimento. Primeiro ele falou do conhecimento, sabes as letras, as palavras, as escrituras. Isto é importante para nós, isto é fundamental para nós. Você que tem em casa uma Bíblia, você que tem em casa a palavra de Deus, ela é esse instrumento para o seu crescimento. Eu não sei se você já tem acompanhado, vocês podem pesquisar, hoje é muito fácil pesquisar por aí, de que nós temos pesquisa comprovando de que a Bíblia, os crentes têm melhor aprendizado. Não é porque ele é melhor, não, porque ele abre a sua mente. A Bíblia nos leva, a nossa fé, a nossa crença nos abre o nosso conhecimento, o entendimento, irmãos. Simplesmente por crer. Portanto, a Bíblia não pode ser um instrumento somente de conhecimento. Eu vou usar um exemplo aqui de uma laranja. Se eu pegasse uma laranja agora e perguntasse para vocês conhecem esta fruta? Sim. Vocês conhecem o sabor desta laranja que eu estou chupando? Ela pode ser doce e pode ser azeda. Só irá saber o sabor desta laranja
é quem chupa. Aí sim, aí você vai conhecer e saber o valor de ter Jesus, de crer em Jesus, de servir e seguir a Jesus, de obedecer a Jesus, de obedecer às Escrituras. Saber de que Jesus existe, que é o Filho de Deus, é muito fácil. Não precisamos de muitos esforços para isso, basta ler as pesquisas, buscar as fontes. Mas saber quem é Jesus, tem que crer nele, tem que ter em seu coração. Por isso o apelo que eu quero fazer a você, nesse novo ano que nós temos pela frente, nesse grande desafio, convida Jesus para entrar no seu coração, para te dar sabedoria. Creia nele, aceite Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, não importa. É você e Deus, você precisa crer para exercitar sua fé. Faça isso em Jesus. Nós não criamos em tantas coisas, em projetos, nos nossos sonhos, trabalhamos para Ele, mas trabalhe também para a sua vida espiritual. E você será e verá a graça de Deus, sentirá a presença de Deus, como o sabor de uma laranja, com o sabor de algo delicioso. É conhecer Jesus, é viver com Jesus, é sentir Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Jesus faça de você um varão, uma varoa de grande valor, porque o Espírito de Deus, para o Espírito de Deus não há limite. E este é o Espírito que Ele deseja derramar sobre você e sobre toda a sua família. Dedique, busque, você verá a transformação de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém?